Quando pensamos em dor e sofrimento, geralmente assumimos que esses dois conceitos são a mesma coisa. Se há dor, certamente haverá sofrimento. E a única maneira de se libertar do sofrimento é eliminar a dor, certo? No entanto, do ponto de vista budista, embora essas duas experiências estejam intimamente relacionadas, dor e sofrimento são, na verdade, coisas completamente diferentes. A famosa frase, "a dor é inevitável, mas o sofrimento é opcional", revela uma verdade profunda sobre a vida. A dor é algo inevitável. Teremos que enfrentar doenças, perdas, separações e a privação de bens materiais ou status social. Porém, mesmo diante de tantas dificuldades, o nível de sofrimento que cada pessoa experimenta varia muito. Algumas pessoas conseguem superar perdas significativas sem serem profundamente afetadas, enquanto outras caem em um abismo de sofrimento com pequenos contratempos. Isso demonstra que o sofrimento pode ser algo que conseguimos gerir, não sendo necessariamente um reflexo direto da dor. Segundo a primeira nobre verdade do budismo, o sofrimento é uma parte inevitável da vida e manifesta-se de várias formas, como tristeza, medo da perda e arrependimento. A maioria das pessoas passará por esses tipos de sofrimento em algum momento da vida. Mas a boa notícia é que o budismo oferece um caminho para a libertação do sofrimento, pois Buda desenvolveu seus ensinamentos com o intuito de ajudar as pessoas a cessar o sofrimento. Parte desse processo envolve compreender que os ataques de fatores externos são inevitáveis, mas podemos minimizar o nível de sofrimento que eles causam. A vida humana, por sua própria natureza, é marcada pela impermanência. O ambiente ao nosso redor está em constante mudança, às vezes nos trazendo prosperidade, enquanto em outras ocasiões tira tudo o que temos. De acordo com o budismo, se acreditarmos que podemos escapar das imprevisíveis mudanças do universo, não estamos enxergando a realidade claramente. A clareza na percepção é onde começa o caminho para se libertar do sofrimento. É ver as coisas como elas realmente são, incluindo a verdade sobre a condição humana. Uma verdade que pode ser muito mais sombria do que imaginamos. Não continuamos nos apegando a uma ilusão de autodefesa, acumulando riquezas, exagerando na importância da segurança e tentando manter o controle sobre coisas que, na realidade, não conseguimos controlar. Em uma sociedade obcecada pela segurança e pela evasão das dificuldades, talvez tenhamos negado uma verdade fundamental que Buda nos lembra. Por mais que tentemos, não podemos escapar da decadência de tudo ao nosso redor. Isso significa que, independentemente dos nossos esforços para nos proteger e fugir de coisas como o envelhecimento, a morte, desastres naturais ou perdas, seremos forçados a encarar todas essas eventualidades. O budismo chama essas mudanças e oscilações inevitáveis de 8 ventos mundanos: prazer e dor, ganho e perda, elogio e crítica, fama e desonra. A maioria das pessoas vive perseguindo prazeres, ganhos, elogios e fama, mas evita a dor, a perda, a crítica e a vergonha. Para realmente compreendermos e aceitarmos a vida como ela é, precisamos abandonar o apego a essas condições externas e inevitáveis. As mudanças fazem parte da natureza das coisas, e nossa busca incessante por estabilidade, por segurança absoluta e controle, nos leva diretamente ao sofrimento. É quando tentamos desesperadamente segurar o que é efêmero e fugir do que é inevitável que sofremos. Por outro lado, ao aceitar a impermanência e nos desapegarmos dos resultados, podemos encontrar um caminho de maior paz e liberdade interior. Buda nos ensina que o sofrimento não está tanto no fato de experimentarmos dor ou desafios, mas na nossa reação a eles, no nosso apego ao desejo de que as coisas sejam diferentes daquilo que são. Ao mudar nossa forma de ver e reagir ao mundo, temos a possibilidade de reduzir significativamente o sofrimento e encontrar uma vida mais plena e equilibrada. Ao agirmos dessa forma, nos tornamos dependentes do ambiente externo, em vez de sermos os mestres de nosso próprio estado mental. O estado interno da maioria das pessoas é, geralmente, moldado pelas mudanças do universo ao redor. Como Buda mencionou, cito: "Quando ganho, perda, fama, desonra, crítica, elogio, prazer ou dor chegam a uma pessoa comum, ela não reflete dizendo: ganho e outras coisas vieram até mim. São impermanentes e mudarão. Elas não percebem as coisas como realmente são. Recebem o que é bom e rejeitam o que é ruim. Acolhem a fama e repudiam a desonra.
recebem os elogios e rejeitam as críticas. Acolhem o prazer e rejeitam o sofrimento. Fim da citação. Buda descreveu bem a situação dos seres humanos, presos na roda do sofrimento, vivendo uma existência em que perseguimos incessantemente aquilo que desejamos e resistimos ao que odiamos. Este mecanismo gera desespero, pois estamos constantemente temendo perder o que temos e receosos de encarar aquilo de que tentamos fugir. Se olharmos mais profundamente para a realidade da vida, perceberemos que nunca encontraremos a verdadeira felicidade enquanto a basearmos em circunstâncias externas, pois toda bênção carrega consigo uma maldição oculta. Em cada alegria há a semente da dor, porque essa alegria, eventualmente, desaparecerá e não seremos capazes de recriá-la da mesma forma. Em qualquer conquista, existe sempre o risco de perda. Elogios podem se transformar em críticas, e a fama sempre carrega consigo a possibilidade de desonra. Quanto mais nos apegamos a essas coisas externas que julgamos desejáveis, mais vulneráveis nos tornamos às consequências indesejadas que elas podem trazer. Vale a pena observar que todas as mudanças das circunstâncias externas estão além do nosso controle. Não importa o que aconteça, simplesmente acontecerá. Podemos ser feridos em um acidente de trânsito ou assaltados em um beco escuro. Mesmo que evitemos lugares perigosos por completo, ainda assim podemos adoecer ou perder as seguranças que possuímos devido a desastres naturais ou guerras. A tentativa de evitar o sofrimento é uma ilusão. Além disso, perseguir a evasão da dor, por si só, já é uma forma de sofrimento, pois, mesmo que consigamos minimizar o desconforto, teremos que suportar o medo constante de enfrentá-lo. Um exemplo claro disso é o fenômeno da ansiedade social. Aqueles que sofrem de ansiedade social temem as interações com outras pessoas. Uma forma comum de evitar esse medo é fugir ao máximo do contato social. Porém, essa evasão não faz o medo desaparecer. Na verdade, só perpetua o problema e pode até agravá-lo. Além disso, continuamos sempre preocupados com a possibilidade de precisar encontrar alguém, o que, paradoxalmente, pode gerar mais sofrimento do que a interação em si. No fundo, sabemos que um dia, eventualmente, teremos que nos encontrar com outras pessoas. Assim, a tentativa de evitá-las nos faz sentir como se estivéssemos escondidos no canto escuro de uma prisão, preocupados e aguardando a nossa própria execução. A verdadeira libertação começa quando paramos de depositar nossa paz e felicidade nas mãos das circunstâncias externas. Buda nos ensina que, enquanto buscarmos constantemente nos afastar do que nos causa medo e correr atrás do que nos dá prazer, estaremos perpetuando um ciclo de sofrimento. O caminho consiste em olhar para as coisas como são, aceitar a impermanência e os altos e baixos inevitáveis da vida, e parar de reagir a eles com apego e aversão. Só então poderemos desenvolver um estado mental mais estável, independente das circunstâncias externas. Assim, ao invés de apenas reagir a tudo o que acontece, começamos a responder de uma forma consciente, permitindo que nossa paz interior seja cultivada e fortalecida, apesar dos 8 ventos mundanos. Ganho e perda, elogio e crítica, prazer e dor, fama e desonra. Entender essa dinâmica é um primeiro passo essencial para alcançar um estado de equanimidade. Compreender que o sofrimento nasce, em grande parte, do nosso desejo de controlar o incontrolável, nos libera para uma nova forma de viver, onde aceitamos a impermanência e encontramos a verdadeira liberdade em nossa resposta interior aos desafios. Quando conseguimos dar menos importância ao que é externo e mais valor à nossa própria estabilidade mental, começamos a transformar nossas vidas, a sair do ciclo de ansiedade e medo e a caminhar em direção a uma felicidade menos dependente e, por isso, mais verdadeira. Ao invés de fugir do que é inevitável, talvez devêssemos aprender a enfrentar essas situações. E o ideal é que façamos isso antes mesmo de elas acontecerem. Este é justamente o propósito da prática budista. Mas como podemos fazer isso? Há uma parábola budista que ilustra como podemos enfrentar o sofrimento de uma maneira mais habilidosa. Imagine que você está caminhando em uma trilha de montanha e, de repente, uma flecha o atinge. Sim, essa flecha causa dor. Para piorar, você avista outra flecha vindo em sua direção. Ao perceber essa segunda flecha, você tem uma escolha. Vai tentar evitar a segunda flecha ou permitir que ela o acerte também?
A primeira flecha simboliza a dor inevitável que enfrentamos na vida. Muitas vezes, não a vemos chegando, e mesmo que a víssemos, nem sempre seríamos capazes de evitá-la. É uma dor que, de maneira trágica, precisamos aceitar enquanto estivermos vivos. A primeira flecha é quando alguém corta você no trânsito, quando alguém lhe insulta, ou quando seu parceiro trai. Podemos ter alguma influência sobre esses acontecimentos, mas nunca podemos evitá-los por completo. No entanto, a segunda flecha é diferente. Ao contrário da primeira, podemos evitar a segunda flecha. Ela simboliza a nossa reação diante da primeira. Ela causa uma dor mais intensa porque atinge exatamente o mesmo ponto. Doug Smith, diretor de pesquisa do Instituto de Dharma Online, descreve a segunda flecha da seguinte forma: é a flecha que podemos chamar de sofrimento ou insatisfação. Ela acompanha toda a dor e desconforto causados pela primeira flecha. Imagine, por exemplo, que você foi demitido. Você perde uma oportunidade de carreira, perde os colegas que apreciava e enfrenta dificuldades financeiras. Essas são as dores comuns da vida que a maioria das pessoas enfrentará em algum momento. Em outras palavras, você foi atingido pela primeira flecha. Nesse momento, você pode escolher retirar essa flecha e evitar a segunda ao aceitar a situação e seguir em frente. Mas também pode hesitar, deixar que a segunda flecha o acerte e acabar sofrendo muito mais do que apenas com a perda do emprego. Ao resistirmos aos 8 ventos mundanos, que são ganho e perda, prazer e dor, elogio e crítica, fama e desonra, e ao reagirmos com raiva, desespero e autopunição, estamos tornando uma situação difícil muito pior. A mesma lógica se aplica à ansiedade. A própria ansiedade é um sentimento físico desconfortável. Há inúmeras razões pelas quais a ansiedade pode surgir. Embora não seja, por si só, um sentimento agradável, o que agrava ainda mais a ansiedade é justamente a nossa resistência a ela. Alan Watts certa vez comparou esse tipo de pensamento à oscilação dos televisores antigos, onde a tentativa de corrigir uma imagem gerava mais interferência. Ele descreveu: "Estou preocupado, e eu não deveria me preocupar. Mas como não consigo parar de me preocupar, acabo me preocupando por estar preocupado. A preocupação surge e desaparece, e essa é a primeira flecha. Quando resistimos a ela, a preocupação aumenta, e então continuamos a lutar contra isso, e esse processo acaba se transformando na segunda flecha. Compreender esse ensinamento nos permite enfrentar os desafios inevitáveis da vida com mais sabedoria. A primeira flecha é uma dor que todos nós experimentaremos, pois viver implica enfrentar contratempos, perdas e situações adversas. Porém, a segunda flecha, o sofrimento adicional que geramos ao resistir ao que aconteceu ou ao nos afundarmos em pensamentos negativos, é opcional. É justamente aqui que podemos aplicar a prática budista e começar a reduzir o nosso sofrimento. No budismo, somos ensinados a cultivar a aceitação e o entendimento de que o sofrimento é uma parte inevitável da existência humana, mas que a nossa resposta a ele pode ser transformada. Ao aceitarmos a realidade dos eventos, sem adicionar camadas de resistência e revolta, podemos evitar a segunda flecha e, consequentemente, minimizar o sofrimento. A prática da atenção plena nos ajuda a desenvolver a capacidade de observar os eventos e emoções que surgem sem sermos arrastados por eles. Quando conseguimos observar uma emoção difícil, como a ansiedade, sem julgá-la ou resistir a ela, permitimos que ela siga seu curso, ao invés de perpetuar o sofrimento. A prática budista nos orienta a desenvolver um estado mental que não se abala diante das oscilações da vida. Afinal, os 8 ventos mundanos sempre estarão presentes. Não há como evitar as críticas, o fracasso, as perdas e as dores. No entanto, a verdadeira liberdade reside em não permitir que essas flechas externas atinjam nosso estado interno. Aprender a lidar com a primeira flecha sem atrair a segunda é um ato de compaixão consigo mesmo, uma forma de sabedoria que não apenas evita o sofrimento adicional, mas que também cultiva uma serenidade que independe das circunstâncias. Assim, ao invés de fugir ou negar a realidade, a prática é abrir espaço para todas as experiências, as boas e as ruins. Reconhecer que a dor faz parte da vida e que podemos escolher não adicionar sofrimento desnecessário nos permite viver de maneira mais plena e consciente.
Dessa forma, cada flecha que inevitavelmente nos atinge se torna uma oportunidade de aprender e crescer, em vez de se transformar em uma fonte de dor contínua. É nessa sabedoria que reside a essência da prática budista. Aceitar a realidade como ela é e responder a ela com equanimidade e clareza. O budismo reconhece a existência do sofrimento, mas ao mesmo tempo oferece um caminho para escapar dele. A cura para o sofrimento reside na prática do nobre caminho óctuplo, que é considerado o caminho para alcançar a libertação do sofrimento, um estado chamado de iluminação. Embora o nobre caminho óctuplo seja vasto e difícil de explicar de forma abrangente em um único vídeo, existem muitas fontes detalhadas disponíveis para quem desejar aprofundar-se mais. Em vez disso, vamos encerrar este vídeo com algumas ideias budistas que podem nos ajudar a encontrar a libertação ao enfrentar os ventos do mundo, que são inevitáveis. Entre a primeira flecha e a segunda flecha, há um espaço. Nesse espaço, podemos decidir o que fazer. Podemos escolher deixar que a segunda flecha nos atinja ou decidir desviar dela. Para evitá-la, é essencial reconhecer que temos uma escolha. Assim, tudo começa com a consciência de que a primeira flecha é inevitável, mas a segunda é opcional. Emoções como raiva, ressentimento e atividades mentais repetitivas, como a preocupação excessiva, são todas manifestações da segunda flecha. Não são o evento desafortunado original, a primeira flecha, mas sim a resposta que geramos diante dele. Cada vez que percebemos que estamos irritados com alguma coisa, podemos nos esforçar para abandonar esses pensamentos e sentimentos. Se compreendermos isso de forma clara, podemos mudar o foco da primeira flecha para a segunda. E é precisamente com a segunda flecha que podemos fazer algo para mudar. No budismo, a meditação e a prática da atenção plena são as chaves para alcançar essa consciência. Ao observar nosso mundo interior, conseguimos identificar o que está acontecendo dentro de nós e tomar as medidas necessárias para eliminar os estados mentais destrutivos, evitando o sofrimento adicional. Podemos evitar a segunda flecha apenas se aprendermos a enxergá-la antes que ela nos atinja. Uma das bases do pensamento budista é a conscientização sobre a impermanência. A expressão "os ventos do mundo" é muito eficaz, pois ilustra as constantes mudanças entre prazer e dor, ganho e perda, e assim por diante. Nada dura para sempre. Como Alan Watts já disse, a mudança é apenas outra palavra para a vida. Apegar-se às circunstâncias agradáveis é uma má ideia, pois é como tentar segurar água com as mãos. Quando pensamos que a temos, ela já escapou entre os dedos. Se exigimos que o mundo seja imutável, estamos nos agarrando a uma ilusão e ficaremos desapontados quando a verdade se revelar. Isso não significa que não possamos aproveitar a vida. Podemos e devemos fazê-lo, desde que estejamos conscientes de que a natureza passageira da vida faz parte do acordo. Como Buda ensinou, este mundo é governado pela morte e pela decadência, mas o sábio não se entristece, pois ele reconheceu a verdadeira natureza do mundo. Quando os bons momentos são efêmeros e os períodos difíceis são inevitáveis, por que nos martirizar, apegando-nos ao que é bom e fugindo do que é indesejável? Por que não aceitar que aquilo de que estamos desfrutando eventualmente desaparecerá? E que por mais que nos escondamos ou corramos, as dificuldades ainda nos alcançarão? Em vez de nos apegar ou resistir aos ventos do mundo, não seria melhor navegar por eles com destreza? Essa aceitação da impermanência não implica passividade ou desistência. Pelo contrário, ela nos dá a coragem para viver plenamente o presente, sabendo que ele é único e temporário. Isso nos permite cultivar a gratidão pelos momentos felizes, sem a ansiedade de tentar prolongá-los indefinidamente. E nos momentos difíceis, ao invés de nos desesperarmos, podemos desenvolver a resiliência para suportá-los, com a certeza de que também passarão. Ao não adicionar camadas de resistência e sofrimento adicional, conseguimos atravessar as tempestades da vida com mais equilíbrio. Se conseguirmos navegar com sucesso pelas ondas da impermanência, nunca seremos submersos. Ao deixar de lutar contra o inevitável e aprender a fluir com as mudanças, podemos transformar nossa relação com o sofrimento. Assim como um surfista que aprende a cavalgar as ondas ao invés de ser engolido por elas, podemos aprender a nos ajustar às inevitabilidades da vida sem sermos esmagados por elas.
a prática budista nos convida a abandonar o apego e a resistência e a desenvolver a habilidade de fluir com as mudanças de forma consciente e serena. A chave para evitar a segunda flecha está em reconhecer a origem de nossos sofrimentos adicionais. Quando entendemos que o mundo é impermanente e que a dor é parte natural do ciclo da vida, conseguimos adotar uma postura mental diferente. Aceitamos o que vem e o que vai, e assim evitamos a segunda flecha, aquela que realmente nos envenena por dentro. Dessa forma, a prática da atenção plena e da meditação torna-se uma ferramenta de libertação. Não porque elimina a dor, mas porque nos ensina a não multiplicá-la através da resistência, da raiva ou do apego. Portanto, em vez de nos prendermos ao prazer ou fugirmos da dor, podemos simplesmente testemunhar as experiências, permitindo que elas venham e vão como o vento. Isso nos dá a verdadeira liberdade, a liberdade de não sermos reféns das circunstâncias externas. Não podemos controlar os ventos que sopram, mas podemos aprender a ajustar as velas e, com isso, navegar pela vida de uma maneira que não apenas evite o sofrimento desnecessário, mas também nos traga uma paz e uma realização que nascem da aceitação plena da realidade tal como ela é. Os bons marinheiros conseguem manter seus barcos à tona, mesmo em condições climáticas adversas e imprevisíveis. Dessa forma, podemos dizer que os ensinamentos budistas nos ajudam a passar de meros náufragos à deriva para nos tornarmos marinheiros habilidosos, capazes de navegar com destreza pelos mares tempestuosos da vida. O budismo nos convida a desenvolver a capacidade de enfrentar os altos e baixos inevitáveis, nos ensinando a não sermos vítimas das circunstâncias, mas a responder a elas com equilíbrio e sabedoria. Assim como o marinheiro, que não pode controlar o vento, mas pode ajustar as velas, aprendemos a ajustar nosso estado mental para lidar com as mudanças e incertezas do mundo. Essa habilidade de navegar pelas tempestades da vida não nos torna imunes aos desafios, mas nos permite atravessá-los sem naufragar no sofrimento. Quando desenvolvemos uma mente estável, não somos mais jogados de um lado para o outro por desejos e aversões. Em vez disso, permanecemos centrados, sabendo que, assim como as tempestades, os momentos de alegria e dor são passageiros. Um bom marinheiro sabe que o mar é imprevisível e que as tempestades são inevitáveis, mas confia em sua habilidade de lidar com elas, porque aprendeu a usar os instrumentos de navegação e a compreender os sinais das águas. Da mesma forma, os ensinamentos budistas são nossos instrumentos para navegar pela vida com mais clareza e confiança. O propósito da prática budista é justamente transformar nossa relação com as adversidades, nos tornando mais resilientes e conscientes. Ao invés de sermos arrastados pelas ondas, começamos a entender que temos o poder de decidir como responder a cada situação. Podemos treinar nossa mente para não reagir de forma impulsiva e para não amplificar o sofrimento, evitando aquela segunda flecha que falamos anteriormente. Ao praticar o nobre caminho óctuplo e cultivar a sabedoria, a ética e a meditação, gradualmente nos tornamos os capitães de nossas próprias vidas, capazes de manter o rumo, mesmo quando o mar se agita. Espero que vocês tenham encontrado informações valiosas neste vídeo e que estas reflexões possam servir como bússola nas suas jornadas pessoais. Não se esqueçam de curtir, compartilhar e se inscrever no canal para não perder os próximos conteúdos. Muito obrigado a todos pela companhia e até o próximo vídeo.